Bom dia, graça e paz. Nosso Senhor Jesus. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Não lembro se eu vi isso se eu li isso naquele livro A Cruz e o Punhal, ou se alguém contou alguma coisa. Assim, eu não, tá meio confuso para mim, mas eu lembro que alguém disse uma vez que uma pessoa falou: se vocês querem ver como é que a palavra de Deus ela é poderosa, eu vou ler, hoje a pregação é só ler a genealogia do Senhor Jesus. E foi o que ele fez. E aí uma pessoa levantou e falou: o homem está aí. E a pessoa converteu. Bom, não lembro onde que eu vi isso, né? Mas de qualquer maneira, irmãos, né, a palavra de Deus ela é impressionante, né? Impressionante como que cada versículo, né, cada porção do texto da palavra de Deus, às vezes nos desperta para algumas situações que a gente fala: nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Ou então algumas coisas que a gente já sabia, né, que a gente já tinha pensado, a gente fala: puxa vida, é mesmo. Isso me traz boas recordações, me lembra, e isso me anima, né, a caminhar. Eu queria ler os primeiros versículos aqui do capítulo 1 do Evangelho de Mateus, a genealogia do Senhor Jesus. Fala assim, só alguns versículos aqui. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Só até aqui. Nessa pequena porção da palavra de Deus, com certeza, né, não estou falando novidade nenhuma, os irmãos e as irmãs já conhecem isso, né? Você tem aqui, e é interessante porque Mateus, a genealogia de Mateus e de Lucas, né? Eles têm algumas peculiaridades, né? Então Lucas ele vai pegar lá, ele vai falar dos homens, né? Os cabeças. Agora aqui, na genealogia, quando vai falar do rei, né? O Evangelho de Mateus, ele dá essa, né, alguns estudiosos da palavra, eles dizem que a ênfase ali é mostrar Jesus como rei, né? Inclusive na genealogia ele vai falar: gerou o rei Davi, né? Aqui ele vai citar, e quando ele vai citar, ele vai falar das mulheres, né? 3 mulheres aqui que eu chamo a atenção dos irmãos, né? Primeiro, ele vai falar de Raabe, depois de Ruth, e depois ele vai falar da mulher de Urias, da que foi mulher de Urias, né? É interessante, irmãos, como isso tocou meu coração. Eu pensei nesse momento do Partido do Pão, porque são 3 mulheres, né, que elas não... A maneira como elas chegaram até o povo de Deus foi bem impressionante. Então a gente conhece a história de Raabe, né, a meretriz. A gente conhece a história de Ruth, a moabita, né? Moabita vem de onde, irmãos, né? Gabriel até me lembrou isso hoje, realmente, né, uma moabita, ontem, né, estava conversando sobre isso, né, lá, Ló, as filhas de Ló, né? E Raabe e a mulher de Urias, né? Batseba, a gente sabe qual é a história dela, né? Como é que aconteceu a história para o nascimento de Salomão, né? Irmãos, isso é muito impressionante. Como é que o Senhor, na linhagem do rei, né, ele coloca algumas pessoas que você fala assim: se fosse contar uma história, humanamente falando, na linhagem de um rei eu colocaria pessoas de muita nobreza, né? Pessoas que eram nobres, pessoas que, né, na sua biografia, né, na sua bibliografia, se fôssemos escrever um livro, né, mas na sua biografia, seriam pessoas que a gente falaria assim: poxa, são pessoas retas, pessoas que
andaram de uma maneira bem adequada, né? Por isso, né, houve o nascimento de um rei. Mas o que impressiona, irmãos, é que a palavra de Deus ela não é dessa maneira. Ela não conta as histórias assim exatamente porque ela vai mostrar que o nosso Senhor Jesus, né, embora a gente saiba do seu nascimento virginal, né, o nascimento de uma virgem, né, ele é concebido pelo Espírito Santo de Deus, mas ele vem de uma linhagem de pessoas fracassadas como nós. Pessoas que tinham problemas como nós temos problemas. Mas aí a palavra de Deus ela vai mostrar para nós exatamente isso, irmãos. O Senhor Jesus, ele salvou e ele utilizou na linhagem do Senhor, e ele vai salvar depois, né, quando o Senhor Jesus vem, pessoas tão cheias de problema como essas pessoas que são citadas aqui, né? E estão no rol, né, perpétuo, eterno, né, de pessoas que viveram nesse mundo e através delas, os seus descendentes, até chegar no descendente, né, foram pessoas com muitas dificuldades, com muitos problemas, né? Mas o interessante é que essas pessoas, elas foram sendo encaixadas por Deus, né? Embora os seus problemas, né? Então Raabe crê e ela então é tirada daquela perdição ali, daquela derrota, né? Ruth, ela crê no Deus, no Deus de Israel, né? E a gente sabe as histórias, como é que Deus ele vai então, né? Salomão nasce então dessa mulher, né? Batseba, ele se torna rei, né? Então, irmãos, eu queria só realmente reforçar para os irmãos, porque não é trazer nenhuma novidade, o fato de que Deus, ao olhar para a humanidade, ele viu uma humanidade que não tinha préstimo nenhum. 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 Nenhum de nós. Nenhum de nós tinha préstimo para Deus. Nenhum de nós tinha coisa alguma que pudesse falar assim, Senhor, olha aqui, eu vou te apresentar isso, né? Com qual desses aí nós nos identificamos? Né? Com qual desses homens do passado? Né? E tem outros, né? Tem outros ali na genealogia que você vai buscando, você vai falando, pô, né? Tamar, Pérez, aquelas situações todas que foram acontecendo no Velho Testamento ali, você vai falar assim, puxa vida, né? Como é que o Senhor, ele permitiu que o descendente, o Senhor Jesus, viesse de pessoas tão problemáticas, mas na verdade, irmãos, é que o Senhor ele vai mostrar que a humanidade, desde o passado, no presente e no futuro, ela não tem absolutamente nada que possa ser entregue a Deus como um trunfo, como alguma coisa que possa ser dito, eu entrego isso aqui para o Senhor e agora o Senhor se torna meu devedor. Quem primeiro deu a ele para que fosse recompensado? Ninguém. Por isso, glória para sempre ao seu nome. E aí eu queria só concluir lendo Hebreus, que para mim parece que fecha bem essa história, né? Fecha bem essa história, né? Deixa muito claro para a gente por que o Senhor ele fez essas coisas, né? E por que ele permitiu essas coisas na sua palavra, por que ele nos mostra como, né, ele se importou com pecadores como nós. Porque quando a gente lê Hebreus capítulo 7, e também são versículos muito conhecidos, a partir do versículo, tem um contexto, né? Mas nós vamos ler a partir do versículo 19. Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, eterno. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado,
separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho, perfeito para sempre. Perfeito para sempre. Então, irmãos, deve tocar os nossos corações, nos impressiona o fato de que, tanto antes, né, e aí nós vemos na genealogia do Senhor Jesus, quanto depois, né, e aí nesse processo todo, né, nós sabemos que nós temos um sumo sacerdote perfeito para sempre. E é porque nós temos um sumo sacerdote perfeito para sempre que nós somos introduzidos na presença de Deus. E essa mesa, ela mostra exatamente isso. Não foi porque você fez alguma coisa, não foi porque cumprimos determinadas regras, não foi porque tínhamos potencial, mas porque Ele, o Senhor Jesus, aquele que tem um sacerdócio eterno, veio a esse mundo e Ele morreu por nós. E Ele ressuscitou. E Ele nos colocou, nos introduziu na sua vida eterna, nos introduziu na presença de Deus por toda a eternidade. Então, que o Senhor, Ele fale aos nossos corações, né? Porque quando eu olho para mim mesmo, né? Eu olho para algumas atitudes, para alguns desejos do meu coração, né? Para algumas coisas que roubam, né, o tempo que deveria ser todo ele do Senhor, e algumas coisas que vão minando a minha vida. Eu olho para mim, eu vejo muita fraqueza, muitas deficiências, né, muitos problemas, mas quando eu olho para o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai terminar essa obra que Ele mesmo começou, porque Ele mesmo disse que Ele vai terminar. E aí, irmãos, eu fico satisfeito, eu fico em paz, porque eu sei que o meu Redentor vive. E pelo fato dele estar vivo, né, a esperança, ela não é uma esperança, pode ser que aconteça, mas ela é viva. E a expectativa é de que o Senhor, Ele em algum momento, né, como Ele já tem feito, Ele vai terminar essa obra que Ele mesmo começou em mim, naquela medida que Ele acha adequada para mim e para cada um de nós. Né, que nós estejamos nessa manhã felizes com o nosso Salvador e o nosso Redentor, sabendo há muito ainda que precisa ser feito na minha ótica, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente além daquilo que eu penso, daquilo que eu peço, pelo poder dele que habita em mim. Né? O Senhor seja adorado, louvado e glorificado entre nós nessa manhã pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Porque quando olhamos a Tua palavra, Senhor, não foram homens e mulheres perfeitas, Senhor, que o Senhor escolheu, Senhor. Não foram pessoas, Senhor, que se destacaram na humanidade, Senhor. Muito pelo contrário, Senhor. Como a Tua própria palavra diz a respeito de nós mesmos, Senhor. O Senhor escolheu as coisas vis, as coisas que não são, as coisas pobres, para confundir aquelas que julgam que são. Senhor, e nós estamos aqui nessa manhã para testemunhar disso, Senhor. Não temos nada para te oferecer, Senhor, de nós mesmos, Senhor. Não trouxemos as nossas mãos, Senhor, coisa alguma que tenhamos produzido ao longo dessas semanas, Senhor, ao longo desses dias, Senhor, pela nossa própria força, Senhor. Mas te apresentamos tudo aquilo, Senhor, que o Teu Filho querido, nosso Salvador, produziu em nós, Senhor. Senhor, isso que Ele mesmo fez, Senhor. Essa salvação que Ele nos deu, Senhor. A pessoa bendita, Senhor, que o Senhor atua, Senhor, e vive em nós pelo Teu Espírito Santo, Senhor. É isso que apresentamos diante de Ti com gratidão, Senhor, com louvor e com adoração, Senhor. E que é a única coisa, Senhor, que é aceita a Ti, diante de Ti, Senhor. Damos-te graças nessa manhã por essa tão grande salvação, como já temos orado, Senhor. Pela salvação que o Senhor nos deu, Senhor, que é eterna, Senhor. Jamais vai falhar, Senhor. Ninguém pode nos arrebatar da Tua mão. Bendito é o Teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Senhor, e essa mesa, Senhor, ela testemunha do Teu poder eterno, Senhor, e da Tua graça superabundante. Bendito é o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Todos
os que já têm entendido essa verdade, pelo poder do Espírito Santo, tiveram os olhos abertos para compreenderem a sua pequenez, a sua inadequação, mas viram o grande Salvador que há em Cristo Jesus, são convidados a participar desse momento, e todos aqueles que ainda não conseguiram compreender essa bendita, gloriosa salvação, são convidados a pensarem a respeito disso como uma coisa mais importante da sua vida. Então, todos nós que cremos somos convidados a participar desse momento.